Graça e paz de Jesus Cristo. Irmãos, antes de começar, eu gostaria de fazer uns comentários aqui. Primeiro, dizer para os irmãos de Calcaia, se forem lá para a Londrina em janeiro, eu gostaria que vocês cantassem os dois primeiros que vocês cantaram lá aqui, pudessem edificar a vida dos irmãos lá também. Não sei se estarei lá, será um período de férias, mas quero fazer o possível para estar junto com vocês lá em janeiro. Quero, pessoal, aqui, olha, essa segunda vez, né, que a gente falha nesse. Porque assim, quando a gente tem um planejamento, esse planejamento pode ser nosso, pode ficar, tá? Mas tem o tempo do Senhor para as coisas. E às vezes quando a gente quer fazer uma coisa e não é do Senhor, e não dá a direção naquele momento, é melhor não fazer, né? Esperar a hora que for o momento de Deus para fazer algumas coisas que a gente planeja. Mas eu quero dizer para os irmãos da alegria estar com vocês, muito edificados já hoje. O Espírito Santo nos surpreende. É maravilhoso quando nós somos impactados pela graça do Pai. Graça é favor imerecido. E sempre que eu tenho um pouquinho desse lampejo, dessa graça, eu falo, Senhor, eu era digno de inferno, de morte eterna. E o Senhor me resgatou. É loucura, viu, meu irmão? Cadê o irmão Pedro? É loucura. Dizer que nós somos crucificados com Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. Eu gostei dessa frase. Nós não prestamos mais para o mundo. Não prestamos mais. Isso é um peso de glória eterna. Cristo vivendo em nós. E o nosso desejo é que aqueles que nós amamos conheçam a Jesus Cristo. Mas muito mais, aqueles que não nos amam conheçam a Jesus Cristo. O pastor Abuchaim, numa época, quando falaram mal dele, ontem a irmã lembrou disso. Ele disse, ele não fez um comentário de defesa pessoal, mas ele falou assim, vamos orar. E a minha vingança é que essa pessoa nasça de novo. Porque aí sim. O apóstolo Paulo foi um que passou um perrengue, porque ele passou um tempo perseguindo e Jesus falou assim, ele vai ver o que é sofrer por causa do meu nome. E a bênção é que ele nasceu de novo. Ele foi despojado do seu legalismo. Ele foi despojado de toda a honra, toda a glória que lhe davam por causa da sua maneira, a sua religião tão justa, mas a justiça do homem, não a justiça de Deus. E é maravilhoso. Eu quero dizer que vocês são um povo muito amoroso. Talvez não percebam isso no dia a dia, que é já muito fácil. Esse amor, esse abraço, esse ósculo santo que a Bíblia diz. E logo pela manhã eu nunca colocaria aquele cântico para começar uma reunião. E ver como é que Deus quebra alguns paradigmas da gente, né? Onde a igreja já se abraça, se beija, e sabemos que somos um só corpo em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso também. Eu acho que lá no céu vai ser no céu não, né? É um novo céu e uma nova terra. A gente às vezes fica pensando que a gente vai ficar no céu voando assim, né?
Não, o Senhor ele fará um novo céu, uma nova terra que habita a justiça. Mas você será algo tão rico, porque o corpo e família lá a gente canta assim: recebi um novo coração do Pai. Aí os irmãos aqui: recebi um novo coração do Pai. Isso é algo muito rico, porque você pensa assim, mal que não vira o shot aqui. Mas essa riqueza do povo de Deus, das culturas, né, que a cultura ela foi manchada pelo pecado, mas o Senhor santifica em nossas vidas. Não é aquilo que Deus fez que a gente pega assim, vê o mundo e fala assim: puxa vida, estragou tudo, né? E de fato, o diabo ele é especialista em pegar as coisas de Deus e deturpar. Mas as coisas de Deus são santas. E é tão bom quando o coração puro diante do Senhor faz com que nós nos alegremos na presença do Senhor. E uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que nós temos aqui um grupo, um ministério, de irmãos muito talentosos. Deus deu para vocês o talento musical, deu essa desenvoltura de poder conduzir a igreja no louvor. Graças a Deus por isso. Não é para a glória nossa, é para a glória do nosso Deus. O Senhor continue abençoando vocês, os ministérios aqui, Calcaia, outros irmãos, fazendo prosperar cada vez mais, sendo instrumentos de honra e glória ao nosso Deus no meio da congregação. Bendito seja o Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que seria na segunda parte da palavra aqui. Mas eu falei com a Juliana que é um assunto que nós precisamos um pouco mais de tempo para exemplificar e provavelmente nós teremos perguntas para isso. Então eu sugeri que nós façamos uma videoconferência, não só com os irmãos daqui, mas todos que se interessarem, para que daqui uma semana, ou uma data marcada, nós façamos um encontro via Google Meet, alguma coisa assim, e aí a gente tem um tempo de exposição, conversa, troca de experiências, além do fundamento da palavra de Deus, nós possamos conversar sobre essa questão de como nós pensamos o culto cristão, como nós, por exemplo, separamos, como nós selecionamos, qual é o critério de seleção para o louvor congregacional. Eu estive não vou dizer onde, eu estive numa igreja há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, fazendo uma conferência também sobre louvor e adoração, e eu perguntei para aqueles irmãos como eles escolhiam os cânticos para cantarem. E, tristemente, eles me disseram com simplicidade, eu não vi assim, algo deles que fosse querendo seguir ao mundo, mas por falta de referência nas Escrituras, eles disseram que o que toca, o que mais está tocando aí na mídia, o que mais está em voga, é o que eles escolhiam para a igreja cantar. Isso é um perigo, é um risco muito grande. Porque quando nós pensamos numa pessoa para pregar a palavra, nós pensamos numa pessoa que vai, primeiro que ela tem se alimentado do Senhor para ela poder também dar o alimento. E ela estuda a palavra, ela medita na palavra do Senhor. E ela traz um alimento para a igreja, para a edificação. E por que muitas vezes pensamos diferente em relação àquilo que nós cantamos? Sendo que o que é diferente é que nós temos um envelope, que é uma melodia, uma harmonia, um ritmo, que está envelopando uma letra. E uma letra que precisa ser coerente com a palavra de Deus. Nesse primeiro cântico que nós cantamos com o irmão Calcaia, esses cânticos estão baseados na palavra, são doutrina da palavra de Deus. E cantarmos a doutrina, e eu tenho, daqui a pouco, deixa eu passar aqui à frente e falar um pouquinho sobre isso, que é uma frase chique, né? Em latim,
que diz que aquilo que nós, traduzindo, né? Aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. Lex orandi, lex credens. Mais ou menos assim. O latim é muito bom. Ou seja, aquilo que nós oramos, que nós falamos, é aquilo que nós cremos. Se nós estamos cantando músicas com uma teologia anticristã, nós estamos fazendo que aquilo reverbere no coração da igreja e seja algo que vai alimentar, mas esse alimento provavelmente não será bom, porque não está baseado nas Escrituras. Então é importante que aquilo que nós cantamos seja de fato aquilo que a palavra diz e é aquilo que vai alimentar o nosso coração. E uma coisa que eu quero começar a dizer sobre o texto que nós vamos meditar, como uma introdução, é que nós temos afeições. Nós temos afeições. As nossas afeições podem ser santas, ou elas podem, agora eu vou lembrar de cronometrar aqui. As nossas afeições, elas podem ser santas ou elas podem ser profanas. Ou seja, nós vamos amar algumas coisas que vão direcionar a nossa vida. E há um grande risco quando nós amamos coisas que não são do Senhor. Então, essas afeições tendem a dominar o nosso coração. E muitas delas estão envolvidas com as nossas experiências emocionais. São coisas que agradam a nossa mente, agradam as nossas emoções, e o risco é sobrepor a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Nós temos, às vezes, um problema sério de divisão na igreja, quando pessoas se agarram, não à palavra de Deus, mas se agarram a algumas afeições e põem aquilo num patamar que causa a divisão entre os irmãos. Uns dizem assim: isso aqui é tão importante para a gente, que quem não pensa exatamente como nós pensamos, não consegue reunir junto conosco. Eu quero deixar bem claro que nós temos que ter o critério da palavra de Deus. Quando nós vemos um alvo, lembra de um alvo redondo, com aqueles outros círculos concêntricos? Eu comecei a praticar tiro esportivo. E eu miro sempre na obreia, que é o ponto central. Eu preciso ter um alvo somente. A obreia é aquele pontinho no meio do círculo, aquele bem no meio. Eu tenho que mirar no meio. Esse é o meu alvo. Mas de vez em quando eu dou uns tiros mais longe daquele centro. Por alguns cuido, não acerto exatamente no meio. Mas eu ainda acertei no alvo. O problema é que quando nós temos dois alvos e aquele centro ele se desloca, eu tenho dois círculos, então eu saio do aspecto central da palavra de Deus e eu erro o alvo. Isso a Bíblia chama de pecado, errar o alvo. Então nós podemos concordar com outros irmãos em questões adjacentes, mas nunca fora desse alvo. A doutrina bíblica santa, ela é uma só. Eu não posso admitir, por exemplo, que que haja divergência em pontos centrais da nossa fé. Agora, nós temos irmãos presbiterianos que, por algum motivo, acham que com um copo d'água a gente batiza todo mundo aqui, né? Mas nós entendemos que o batismo é um batismo por imersão, porque nós somos imergidos em Cristo Jesus. Mas
Essa doutrina não vai levar ninguém para o inferno se ele crê que o batismo pode ser por aspersão ou por imersão. Mas não crê que Cristo é suficiente, que a obra da cruz é plena para salvar, para regenerar, para santificar, esse já é um problema. Mas como nós criamos afeições, em detrimento dessas afeições, nós rejeitamos os irmãos. Isso causa um grande problema. Lá na eternidade, nós vamos viver juntos para sempre. E nós não teremos mais esse problema. Mas essas afeições, essas nossas experiências, essas sensações acima da palavra de Deus, faz com que nós não vivamos por fé, mas por sentimentos que cativam a nossa alma. E esse é um grande problema. São memórias que às vezes vêm da nossa religiosidade. Quando Paulo creu no Evangelho, o que aconteceu com ele? Ele foi para Jerusalém, certo? De lá a coisa começou a ficar ruim. Para onde ele foi? Ele ficou 3 anos no lugar, depois ele ficou mais 10 anos retirado, até que o Senhor limpasse toda a religiosidade dele. O Senhor se revelando a ele. Às vezes nós passamos por desertos em nossas vidas, mas é o trato do Senhor para nos santificar, para nos purificar, para tirar coisas da nossa mente que são fruto do pecado, dessas afeições erradas, dessa religiosidade que nós carregamos. E às vezes esse vale vai doer, vai machucar, mas isso é porque o Senhor quer tratar conosco. Mas infelizmente isso, quando sobrepõe a fatos concretos da palavra de Deus, e nós começamos a viver, a variar numa nuvem de fumaça, nós ficamos meio perdidos, porque as nossas experiências, as nossas emoções viraram bússola para a nossa vida. E elas conduzem as nossas decisões e crenças, ao invés da palavra de Deus. Então, experiências baseadas em emoções e sentimentos, elas vão nos levar para longe da palavra de Deus. Se essas experiências estão corroboradas, fundamentadas na palavra de Deus, aí nós temos segurança. Mas elas não podem ser o carro-chefe. Eu chorei hoje aqui de alegria, mas o meu choro não pode mover a minha vida. O que move a minha vida é a palavra do Senhor, é a graça, o amor, a misericórdia dele. Quando isso se inverte, o louvor congregacional toma uma outra proporção e ela conduz as pessoas numa emoção tão forte que faz a pessoa chorar naquele momento, mas ela sai vazia. E daqui a pouco ela vai precisar de mais uma dose de adrenalina. Ela vai precisar de mais um pouco de emoção. E assim vai. Não é de fé em fé, é de emoção em emoção. E as pessoas estão muitas vezes nas igrejas vazias do Senhor. Vazias de Cristo. Porque elas estão andando inconstantes e mudando de acordo com as emoções. Já disse uma pessoa, quando ela casou, fez aquela promessa: eu vou amar você para sempre, até a morte nos separe, até que a morte nos separe. Aí passou 1 ano, estava querendo se separar. Aí chegou para o sujeito lá e falou assim: mas por que você quer separar? Eu não amo mais. Mas como você não ama mais, rapaz? Você fez uma promessa lá na hora do casamento, você falou que seria fiel até a morte, você seria casado com ela até que a morte separasse. Como que agora? Não, pastor, eu não passou, sabe? Eu não tenho mais interesse, não mais não. Então vem cá, meu filho, vem cá. Nós vamos orar por você agora. Tá bom, pastor, ora por você. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor mate esse homem agora aqui. Ele falou: como assim, pastor?
Que oração é essa? Quer que Deus me mate? Ô meu filho, eu só estou fazendo o que você prometeu lá na hora do casamento. Não era até que a morte separasse? Então, para separar, Deus tem que matar você. Né? Então a gente faz promessas assim, baseadas no sentimento. E de fato tem que morrer, vai morrer na cruz, né? E essa é a verdade. Quando nós estamos assim, eu amo. Não, agora eu não amo. Agora eu amo. Eu não amo. Saber que Deus nos amou quando nós não queríamos, não amávamos, é maravilhoso. Porque não está baseado em sentimento de Deus, mas está baseado no amor que Ele tem por nós, é um amor eterno. Então o Senhor nos chama a não depender das circunstâncias, não desses altos e baixos, mas depender do Senhor, baseado na palavra, fundamentado na verdade objetiva do Evangelho, e não nessas circunstâncias. Bom, queridos, eu gostaria então agora com vocês entrar no texto. Primeira Pedro, capítulo 2. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos chegar no 1 Pedro, mas agora eu... Aqui no começo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15. 1 Timóteo, capítulo 3, escrevo-vos estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pai querido, nós mais uma vez reunimos aqui em nome do Senhor Jesus. E nós carecemos da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Nós entendemos, Senhor, que muitas vezes somos guiados pelo que vemos, por nossas experiências. Mas pedimos que o Senhor nos guie por meio da Tua palavra, pela verdade do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da nossa união com Cristo, onde fomos unidos em Sua morte e Sua ressurreição. E hoje podemos confessar que Cristo é a nossa vida, para sempre. Em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, foi um homem que andou com Paulo. Paulo investiu na vida de Timóteo, discipulado nele. E é uma das coisas que nós precisamos fazer. Ontem eu falei um pouquinho aqui sobre homens maduros na fé, objetivamente, trazendo jovens a andar juntos. Infelizmente, muitos pastores, porque se envolvem tanto com os trabalhos do ministério, esquecem das suas famílias. E por isso, os filhos são os últimos a passarem, talvez nem passem, por um discipulado. E eu percebi que, agora com os meus filhos já adultos, que o discipulado, ele não pode ser algo relativizado, ele precisa ser intencional. Quando a Bíblia nos ensina, Deuteronômio, que a palavra do Senhor precisa ser manifestada em nossas vidas ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao nos alimentarmos.
ela precisa ser algo constante em nossas vidas. E o privilégio que nós temos que as nossas esposas e os maridos, perceberam, né? Eu falei nossas esposas, não nossos maridos. Né? São os seus maridos das mulheres, né? E as suas esposas. Então vou falar da minha esposa, dos meus filhos, o privilégio que é investir na vida deles. Que é de manhã ao levantar, é ao nós caminharmos juntos, Cristo intencionalmente sendo revelado em nossas vidas. Porque quando nós perdemos de foco isso, porque o dia a dia nos leva a uma correria, e quando a mãe não pega a sua filha, fala, filha, vamos sair juntos para ir ao mercado. Para que eu vou ao mercado, mãe? Porque você vai ver como que eu penso e lido com as coisas da casa, o que eu preciso comprar para a família, como que eu lido com uma pessoa que eu estou me relacionando ali. Quando o pai vai fazer um trabalho na casa, muitas vezes, meu pai me chamou, e eu não gostava muito, porque para ele não tinha descanso depois do almoço. Tinha que já ir para trabalhar com ele. Mas eu aprendi muita coisa do caráter do meu pai, das coisas que eu sei fazer hoje na casa, que eu aprendi com ele. Infelizmente, nós temos uma juventude Nutella. Vocês já viram essa expressão? A juventude Nutella é aquela que não sabe fazer nada, não sabe trocar uma lâmpada. Isso é discipulado? Isso é discipulado. Porque não é só ser instruído teoricamente na palavra de Deus, mas é na vida prática, na vida cristã. E esse andar junto é algo que nós temos o privilégio de fazermos com os nossos filhos. Quem ainda aqui não tem filho, já pense nisso. Quando você traz o seu filho para sair, para ir ao banco, ou vai fazer alguma outra coisa, leve esse filho junto com a oportunidade. Para que ele veja como você lida com as dificuldades, como você lida na hora do trânsito. Se quando alguém dá uma fechada, uma buzinada, você já solta algum palavrão. Porque esse testemunho é que vai ficar gravado no coração deles. Não é muito o que a gente fala, mas é aquilo que nós fazemos. Se na hora da dificuldade você fala assim, filho, família, vamos orar aqui. Estou com meus filhos agora em casa, um é casado, mora em Brasília, casado com a Rebeca, uma moça de Deus, musicista também, talentosa. Mas ele já não está comigo dentro da minha casa. Eu tenho o Gabriel, eu já falei para alguns aqui, o Gabriel é 10 centímetros mais alto que eu, fortão, era jogador de voleibol, atleta profissional, e até que saiu da área, entendeu que não era algo que ele ia ter para a vida dele, como um pai de família que poderia sustentar a sua casa de maneira saudável. E ele foi fazer faculdade, está se formando ano que vem em fisioterapia. A Isabela, de 23 anos, também na faculdade de fisioterapia. Eles têm uma vida corrida, estudar, trabalhar. E esses dias eu falei assim para a Patrícia, minha esposa, falei, querida, eles chegam tarde já. A Isabela faz faculdade, elas duas fazem faculdade de manhã, o Gabriel já vai para o trabalho, a Isabela trabalha de babá 3 vezes na semana. Nós temos um pouco tempo juntos. Então, se eu não tivesse aproveitado toda a fase da infância, adolescência, agora eu estaria com um peso na consciência muito grande. Mas eu falei com a Patrícia esses dias, falei, amor, nós vamos chamar os meninos agora à noite para a gente orar junto. Porque um está ainda fazendo trabalho de faculdade, o outro está conversando com um namorado que acorda às 6h30 da manhã para ler a palavra juntos. E ele faz a mesma coisa com a namorada, estudam a palavra juntos. E nós precisamos encontrar um tempinho para acolhê-los nessa correria. Depois que eles se casarem e ficarem mais longe é mais difícil. Então hoje ainda é um tempo de eu trazê-los para perto, de andar com eles. O apóstolo Paulo, ele olhou para Timóteo e falou assim, Timóteo, você vai andar comigo um tempo. E discipulou Timóteo. E Timóteo foi um dos pastores da igreja de Éfeso. E ele então instrui a Timóteo dizendo, eu espero ver você em breve. E para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você gosta na sua igreja? O que você mais gosta na sua igreja? E alguns podem dizer assim, eu gosto do trabalho com as crianças. É muito bonito o trabalho com as crianças. Outros dizem assim, eu gosto muito das pregações bíblicas, são encorajadoras. Outro pode dizer assim, eu gosto muito das reuniões de domingo, com louvor, com música. O culto é algo muito impactante. E eu quero afunilar um pouquinho mais a pergunta, que eu quero tratar sobre o culto cristão agora. O que exatamente você gosta do que nós chamamos de adoração? O que mais você gosta? Eu, colhendo algumas respostas, eu vi que algumas pessoas falam assim, nós temos uma banda muito boa, pessoal que toca bem, pessoal talentoso, versátil, toca worship. Sabe o que é worship, né? Misericórdia. Vai nessa noite. Pastor, eles tocam música, pode tocar baião, né? Falo do ritmo daqui, pode tocar shot, pode tocar jazz, pode tocar tudo. Essa moçada é boa. O louvor como é que fala? Reteté, né? O pessoal vira um sapatinho de fogo ali, aquela coisa que mexe com a gente. Outros já dizem assim, olha, eu tenho reuniões que eu gosto muito, e essa música cria um clima de adoração. Tem muita gente que responde assim. Ela está olhando muito mais para um aspecto exterior das sensações. E o culto cristão, basicamente é isso. Olha para o momento de louvor e fala, isso aqui é adoração. Mas eu creio que a maioria dos evangélicos pensam assim na nossa época. O assunto é que a adoração é esse momento que nós cantamos. Então fazem assim, sinônimo. Música e adoração são a mesma coisa. E a Bíblia não mostra que são as mesmas coisas, embora elas estejam relacionadas. E em geral nós nos apaixonamos por isso. Então tem uma igreja que fala assim, não, a palavra aqui é muito boa. A outra fala, o louvor aqui é muito bom. Mas o que é o culto cristão? O que nós vimos desde sexta-feira? O culto cristão não está baseado em música, não está baseado em expressões, mas está baseado num espírito quebrantado pelo Senhor, por causa do sacrifício, por causa da obra da cruz, onde o velho homem foi crucificado. Não sobra nada de nós, a não ser um sacrifício de louvor, que são as nossas vidas inteiramente no altar, não somente na reunião de domingo, mas a nossa vida como um todo. Mas quando nós nos reunimos, alguma coisa acontece. A Bíblia fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o quê? O óleo precioso que desce pela barba de Arão e vai até as suas vestes. A unção, o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Quando o povo de Deus está junto, nós não vemos um indivíduo, nós vemos a igreja reunida para adorar ao Senhor. E aí não há mais espaço para que nós fiquemos observando pessoas, coisas, mas unicamente um povo quebrado, moído na presença de Deus. Mas o nosso culto, ele não é constituído só por pedaços, ele é uma coisa só, ou deveria ser uma coisa só. Então a pergunta é, como deveria ser a adoração do povo de Deus? Como deveria ser a adoração, não só aqui, mas em todos os lugares que o povo de Deus se reúne? Tem um irmão nosso, John MacArthur, ele escreveu em 1983, no livro dele, que a adoração, a prioridade final, ele diz que a adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. Vou repetir.
Adoração é tudo que nós somos reagindo corretamente a tudo que Deus é. Em outras palavras, nós não podemos adorar a Deus se primeiro nós não tivermos a revelação dele em nossas vidas. Por isso que no culto cristão não dá para que nós façamos algo sem a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Se a nossa vida aqui não for um reflexo da nossa vida durante a semana, nós estamos aqui só em uma reunião hipócrita. Aqui está muito bonito, nós cantamos, fazemos tudo, mas isso não se reverbera no nosso dia a dia. A Bíblia nós lemos, a palavra de Deus dizendo que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente com o quê? Com os hinos, com os salmos e cânticos espirituais. E no dia que nós nos reunimos via Meet, eu quero falar um pouquinho sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Um outro irmão nosso, já de mais tempo, 1940, William Temple, um arcebispo da igreja da Cantuária, ele disse assim: adorar é despertar a consciência da santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Tudo é em Deus, nada é em nós. E por que nós adoramos a Deus? Você já parou para pensar? Por que você adora a Deus? Por que você adora a Deus? Primeiro, porque você conheceu a Deus. Porque ninguém que não conhece a Deus vai adorar de verdade. Nós vimos que a adoração é em espírito e verdade. Um homem e uma mulher mortos em seus delitos e pecados não têm a vida no espírito para adorar a Deus. Mas nós adoramos a Deus porque a Bíblia nos ensina que é dele, é por ele e para ele que são todas as coisas. A nossa vida por inteiro é para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A maneira como adoramos individualmente afeta não só a nossa vida pessoal, mas também a vida da igreja como um todo. Por isso, se você não é um adorador em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você não será um adorador. Amados, eu gostaria que isso ficasse muito claro. Nós não nos reunimos para adorar, porque é um dia da adoração. Nós nos reunimos porque nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. Isso se expressa em santidade nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nós fazemos. Mas, quando nós nos reunimos aqui, nós precisamos ter a consciência de que cada elemento do culto tem a ver, está ligado diretamente com a adoração. E o primeiro elemento que eu quero dizer para vocês é que, para entendermos a adoração congregacional, primeiro nós temos que entender o que é congregacional. Você sabe o que significa a palavra congregacional? É que a congregação se reúne onde nós temos, eu já ouvi uma expressão, de mamando a caducando. Nós temos desde criancinhas até pessoas da terceira idade. E o nosso culto, ele tem que ser inteligível, ele tem que ser compreensível para todas essas faixas etárias. Eu não posso pensar em cantar um cântico, por exemplo, que tenha um andamento tão rápido que uma pessoa da terceira idade, já que está um pouco mais cansada, com pouca capacidade respiratória, não consiga cantar. Porque se eu faço isso, eu excluo aquela pessoa do culto congregacional. Se a minha maneira de falar é tão intelectual,
que uma criança não consiga entender, eu estou excluindo essa criança do culto congregacional. Então, quando eu usar essa expressão congregacional, é entender que cada pedrinha, cada pedra desse edifício que forma a casa espiritual é uma pessoa de Deus, que compõe esse sacerdócio santo, para que nós juntos ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, como diz Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Cada cristão unido, junto, forma essa casa espiritual, a igreja local, a igreja que se reúne aqui agora, que eu passei hoje, a Juliana falou assim, aqui que a igreja se reúne. Então cada tijolinho que somos nós aqui compõe essa igreja, nós não podemos tirar um tijolo e deixar fora. Esse culto ao Senhor, ele precisa ser congregacional. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o canto congregacional. A maioria de nós canta, não é? Seja quando criança, na escola, em casa, no chuveiro. O canto, de maneira geral, tem uma característica de ser inclusivo, participativo. Na Bíblia, quando nós lemos os Salmos, nós somos convidados a cantar ao Senhor. A Bíblia, no Salmo 59, versículo 17, abra a nossa Bíblia. Salmo 59, 17. O Salmo 59, 17 diz: a ti, vamos juntos? A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Você está entendendo? Vamos bem forte aí, hein? Vamos lá. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. O Salmo 22, 22. E quem é que está orando esse salmo aqui, você já verá. O que diz aí? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui é o próprio Jesus. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós estamos louvando e o Senhor está aqui, não só habita em nós, não é somente o Deus conosco, Emmanuel, mas o Deus em nós. Lembra de ontem à noite? Ele habita em nós, Ele nos fez casa, morada, nós somos morada de Deus, mas Ele habita no meio dos louvores. Ele diz que Ele louva o Pai, declarando o nome do Pai, cantando louvores ao Pai no meio da congregação. No entanto, muitos cristãos, eu creio que não seja a realidade aqui, mas muitos cristãos se privam de cantar ao Senhor. Lá em Londrina eu vejo muita gente que levanta, mas não canta ao Senhor. Ou às vezes na hora do louvor está com uma cara de maracujá de gaveta, que dá, olha, quem está ali na frente fala assim, meu Deus, misericórdia, que entristece até o nosso coração. Assim, esse irmão aí, ele está cabrunhado, né? Eu estou aprendendo os termos aqui, viu? Ele não está louvando o Senhor, ele não canta ao Senhor. E a Bíblia nos ordena, cantai ao Senhor um cântico novo. Amém. A Bíblia nos ensina a nós exultarmos ao Senhor. E não importa se você é afinado ou desafinado, não importa se você está exultando de alegria no seu coração ou triste, mas cante ao Senhor. Provavelmente essa pessoa deixa de considerar 400 referências ao canto nas Escrituras. A Bíblia é rica em dizer, e os Salmos muito maior, dizendo, lá no livro da Bíblia, dizendo que nós devemos cantar, proclamar ao Senhor, e dar tanta importância ao povo de Deus cantando louvores. E o apóstolo Paulo, lembrando desse texto que eu citei agora há pouco, de Colossenses 3:16 e 17, não precisa abrir, ele fala, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Rapidamente eu quero dizer para vocês, o que são os salmos? O que são os hinos? E o que são os cânticos espirituais? Os salmos são aqueles que falam do caráter de Deus.
Os Salmos, a definição de Salmos, se você clicar ali nos Strongs, né, que são as definições das palavras da Bíblia, você vai ver que tem a ver com o canto, ou com o tocar instrumentos. Mas é maior ainda essa expressão. Ela é de cantar quem Deus é, os atributos de Deus. Os hinos já são aqueles que falam das obras de Deus, daquilo que Deus faz. E os cânticos espirituais são aqueles que expressam as nossas experiências com o agir de Deus em nossas vidas. Então, um cântico que eu cantei para vocês ontem aqui, Meu Viver Hoje Tem Uma Nova Direção, é um cântico espiritual, fala da minha experiência, que compartilha com a experiência dos irmãos, de fé na palavra de Deus, de regeneração. Então, saiba, se você compuser um cântico que fala dos atributos de Deus, então você está cantando um salmo ao Senhor. Quando você canta os feitos de Deus, biblicamente você está cantando hinos ao Senhor. E se você tem cânticos espirituais, está expressando a tua interação, a tua experiência com os atributos e o agir de Deus em sua vida. E a Bíblia nos manda cantar ao Senhor. O único instrumento mencionado na adoração do Novo Testamento é a voz humana. Você não encontra outro instrumento. Você encontra ali que Jesus tocou o esquife, mas não era um instrumento. O esquife era onde o morto ia, né? Ele era conduzido. O Senhor Jesus chegou e ressuscitou aquele rapaz. Mas ele não tocou nenhum instrumento, não. Mas a voz, quando os discípulos estavam reunidos com Jesus, em algum momento eles cantaram o hino e saíram. Ali é uma única expressão no Novo Testamento, mas o canto era muito normal, muito natural no povo de Israel. E quando nós cantamos ao Senhor, esse canto precisa ser congregacional, precisa envolver a todos. E lá na igreja eu tenho trabalhado já há alguns anos, porque é sempre assim, né? Chega uma juventude, chega uma outra pessoa de outra denominação, é aquele trabalho de ensinar a palavra, dizer, olha, o canto aqui não é para você se expressar, é para que toda a igreja se expresse. O grupo que vem aqui não tem nada de especial em ninguém, nem deles. Porque todos nós aqui somos um em Cristo a adorar ao Senhor. Alguns falam assim, irmão, quero chamar os levitas aqui na frente. Eu fico pensando, daqui a pouco vai aparecer alguém assim, levitando, né? Não existe. Chegou uma moça lá na igreja, ela é de outra comunidade, eu vi que ela não falou por mal, não. Mas ela falou assim, Deus me chamou para ser uma levita. O quê? Deus me chamou para... Falei, como é que foi isso? Eu era pequena e minha mãe falou assim, Deus te fez uma levita, minha filha. E ela cresceu achando que ela era uma levita. E o ministério levítico foi totalmente extinguido, porque Cristo, ele rompeu o véu e abriu acesso. E se nós formos pensar em levitas, todos são levitas. E uma outra coisa, os levitas no Antigo Testamento, não é que eles ficavam tocando o tempo inteiro, não. Eles iam limpar o sangue, que era do sacrifício. Tinha os levitas que eram porteiros. Então eu falei assim, filha, você quer ser um levita? Então pega a vassoura aí, pode começar a varrer aqui. Porque é assim que os levitas faziam lá no Antigo Testamento, né? Todos nós somos do sacerdócio santo, diante do Senhor. Então, lembre, em primeiro aspecto, o canto congregacional ele é muito importante. Mas ele não se restringe, não restringe a nossa adoração. Se nós olharmos para as páginas das Escrituras do Novo Testamento, veremos facilmente a prioridade da oração, da adoração ao Senhor. Quando você abre a tua Bíblia aí em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42, diz assim, e perseveravam, vou dar um tempo para você achar, pode achar, irmão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí segue o texto. Queria enfatizar é que eles perseveravam na palavra, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Eles permaneceram na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações estão descritas nas Escrituras. Eu vou citando alguns aqui, porque o nosso tempo é curto. Quando nós vemos em Atos 4, 22, Pedro e João soltos da prisão, e eles foram soltos da prisão enquanto os irmãos estavam reunidos fazendo o quê? Orando ao Senhor. Quando nós vemos em Atos 12, 2, Pedro é livre da prisão. Veja lá, Atos capítulo 12, versículo 2. Perdão, acho que eu ver se eu peguei o texto correto. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-os passar a fio de espada, a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, perseguiu, prenderam também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-os no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. E assim, quando nós vemos Paulo em Romanos 15, 30, Paulo pede que orem por ele, a igreja ore por ele. O apóstolo Paulo também fala para Timóteo, no capítulo 2, 1, ele fala: rogo-vos que vocês tenham uma prática de súplicas diante do Senhor. E nós vemos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vemos a igreja em oração, e também vemos indivíduos conduzindo congregações em oração. A igreja que ora edifica os seus membros. Quando você ora em público aqui na igreja, você edifica a minha vida. Quando eu oro por você, eu edifico a sua vida. A oração faz parte do culto cristão. Ela não pode estar fora. Então nós já vimos que o canto congregacional, ele é uma expressão de adoração. E agora nós estamos vendo que a oração do povo de Deus faz parte do culto cristão. Uma igreja que não ora, uma igreja fraca, uma igreja sem a substância do Evangelho na vida dela. E a Bíblia nos chama que no culto cristão haja de fato orações. Quando os membros da igreja reunida oram publicamente, seja para orações de confissão, de súplica, de gratidão, estas não devem ser apresentações espirituais pessoais, mas clamores congregacionais a Deus. Tem aquelas pessoas que nós temos uma reunião de quarta-feira, reunião de oração, nós temos aprendido muito nesses dias. Nós tínhamos uma prática de orações longas, cansativas, começava lá em Gênesis, terminava em Apocalipse, aquela oração enfadonha. E uma pessoa só orava por tudo, não dava espaço para outras pessoas orarem. Então começamos a aprender que as nossas orações, elas devem ser objetivas, elas não devem cansar os irmãos. Devem ser orações que não ficam contando história, como se Deus não soubesse de nada. Então, vou fazer uma prática aqui agora. Qual o motivo de oração? Quem tem um motivo de oração aqui? Gratidão. Pode falar. Alguém levanta a mão e fala. Gratidão. De gratidão, sim. Vamos fazer um pouco mais específico aqui. Tem alguém... a gratidão é por quê, meu irmão? Pelo dia de hoje, pelos feitos, né, do Senhor na nossa vida. Sim. Tem muito motivo para agradecer. Muitos motivos para agradecer. Das minhas filhas. Pronto. Aí, vou agradecer pelas filhas. Aí, a irmã vai orar em gratidão. Na oração, ela não precisa contar uma história toda.
Ela fala claramente: Senhor, eu te agradeço pela vida das minhas filhas, que o Senhor tem feito isso, isso, isso. Em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa está no meio da oração, ela está no grupo reunido, ela vai falar um motivo de oração. Aí ela fala assim: Senhor, o Senhor sabe que minha filha está lá em casa, e que aconteceu assim, 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 assado, e foi. E aí os irmãos estão lá: ô Senhor, que hora que vai terminar essa oração? Não é? Agora ela fala assim: irmãos, eu quero agora colocar um motivo de oração. A minha filha está passando por isso, isso, isso. E eu quero aqui agora, em nome de Jesus, tomar para a vida dela. Senhor Jesus, o Senhor conhece minha filha, sabe que problema ela está passando. Eu quero entregá-la em tuas mãos. Faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém. E nós podemos ter várias orações. Você pode orar mais de uma vez, mas ore objetivamente. Não fica contando uma história, aquela longa, que isso não edifica a vida de outros irmãos. Então, quando você for orar, seja objetivo para Deus. E aí você edificará a vida dos irmãos. Lembra que nas nossas orações nós podemos confessar ao Senhor. Mas não faça isso assim: Senhor, o Senhor sabe que fulano está com um negócio meio esquisito aí, olhando para outro homem, sabe? E ela faz uma oração para todo mundo. Ela não está orando, ela está fazendo uma fofoca. Fofoca de oração, né? Existe isso. Isso edifica, gente? Não. Isso não edifica. Nós temos a confissão, e cuidado com o que você confessa, porque a Bíblia fala da confissão: confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Mas cuidado para quem você confessa. Porque se a pessoa que você confessa tem o dom de línguas cumprida, ela vai sair falando isso aí para outro. E não vai edificar, não. Tem gente que tem dom de língua. Mas aquela língua cumprida, que eu gostei muito daquela irmã lá, sabe? Falou assim: qual é o salmo mesmo? Salmo 103, que é para cortar a língua. Ai, que precioso. Eu vou falar em Londrina isso. Gente, agora vamos ler o Salmo 103, que é o salmo corta a língua. Que aquele que quer ficar murmurando vai parar e vai falar: só. Gente, como fui edificado com esse cântico. Estamos aprendendo a cada dia. Nossa, gente, eu quero que vocês forem lá em Londrina cânticos com os irmãos. Porque tem que cortar a língua de muita gente que não ajuda mesmo. Que não tem temor do Senhor. Mas tem súplica. Fala, minha irmã. Quando a gente ora, Sim. porque às vezes a gente ora e cita o nome de irmãos, né? E às vezes a gente esquece o nome do irmão e a irmã fica chateada. É necessário a gente citar nomes? Olha, se a irmã ficar chateada porque você esqueceu o nome, né? Eita, aí assim, tem que passar um pouquinho mais pela obra da cruz, né? É verdade. Levar a morrer um pouquinho mais. Não é? Citou o nome de irmão e não citou o meu, né? Pois é, cheio de mimimi, como dizem lá no sul, né? Cheio de mimimi. Ô, gente, para mimimi tem solução: cruz. Verdade. Então, nós temos oração de confissão, de súplica, de gratidão, de ações de graças. E isso edifica. Isto é o culto cristão, quando nós nos reunimos. Então, nós não temos que pensar que somos apenas ouvintes das orações, mas também nós somos guiados em oração. Que quando alguém vai orar no Espírito, nós somos guiados, nós somos conduzidos naquele momento de oração. Então, muito cuidado ao orar, porque quando alguém lidera essa oração, na adoração congregacional, ela fala como um porta-voz da igreja. É aquela pessoa que está orando e você está junto com ela. Se ela falar uma coisa terrível, você fala: misericórdia, Senhor. Mas se ela fala a palavra, você fala assim: amém, Senhor. Senhor, eu quero pedir pelo governo do nosso país, tem misericórdia desses governantes. E a outra pessoa fala assim: amém, Senhor. Ou o Senhor salva esse povo, ou o Senhor mata esse povo. Né? Porque é um povo que tem maltratado o povo brasileiro. Mas a gente pede que o Senhor salve. E essa condução da oração edifica as nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina também, aí voltando a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13.
apóstolo Paulo, ainda orientando Timóteo, ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que o apóstolo Paulo está orientando aqui a Timóteo, um jovem rapaz que provavelmente tinha um pouco de receio de exortar os mais velhos? Ele tinha receio, e o apóstolo Paulo fala assim: não, meu querido, você é um homem de Deus, Deus tem agido em tua vida, você precisa tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e até a minha chegada, aplica-te à leitura. A leitura bíblica é uma ordenança do Senhor, e aqui o apóstolo Paulo não está falando para ele ler a Bíblia sozinho, apenas. Ele está falando para que no culto público seja lida a palavra de Deus. E foi a partir disso que eu comecei a inserir no culto cristão lá da Primeira Igreja Batista mais leitura das Escrituras. Então nós temos leitura na hora da abertura, leitura da palavra na hora dos dízimos e ofertas, leitura na hora da oração, e aí vem a pregação. Os cânticos, nós temos buscado cânticos da palavra de Deus, e assim nós nos aplicamos à leitura das Escrituras. Paulo está encorajando a Timóteo a que ele lesse, porque ouvir ativamente, eu gostaria que você fixasse isso. O que é ouvir ativamente? Na música, na faculdade de música, eu aprendi um termo que se chama audiação. Não é audição, é audiação. Audiação é uma escuta ativa. Como que é isso? Quando eu escuto hoje uma música, é igual um médico que, ou melhor, um dentista, que você sorri para ele, ele já faz uma leitura dos seus dentes, você vê se ele cai, já sabe se o teu dente está torto, ele já faz essa leitura, né? O músico, quando ele estuda esse lado da audiação, quando ele escuta uma música, ele não escuta só, o exercício é não escutar só com a emoção. Ele vai analisar a melodia, ele vai analisar, isso eu vou falar para o pessoal do ministério depois, os saltos na música, né? Um salto é quando você sai de uma nota, em quantos intervalos, quantos tons você vai fazer a próxima nota. Ele vai escutar a harmonia, e ele vai buscar entender a letra que ele está cantando. Audiar é você escutar com critério. E quando nós ouvimos a palavra de Deus na leitura pública, nós temos que escutar a palavra do Senhor e discernir o que está sendo lido, para que aquilo, como hoje uma pessoa, foi como o Pedro falou, essa palavra ela se torne prática em nossas vidas, ela não entre no ouvido e se perca. Quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus em nossas reuniões, nós vamos para casa, a gente nem lembra o que foi pregado. É porque o nosso coração não estava presente. Nós não falamos assim, é o fulano que está falando. Não, é o Senhor. Se Ele está trazendo a palavra de Deus, Ele está trazendo a verdade de Deus, o alimento, o pão para as nossas vidas. Eu não vou ficar assim preocupado se é o Pedro, se é o Marcondes, se é o Alisson. Não, eu quero ver, é a palavra do Senhor. Então a leitura pública faz parte do culto cristão. Não é simplesmente a leitura, mas uma leitura ativa, que leva a meditar, a memorizar a palavra de Deus nas reuniões congregacionais da igreja. Então a leitura das Escrituras no culto público, ela deveria levar-nos a profunda reverência e admiração. Mas infelizmente, muitas vezes, nós vemos uma agitação na alma, uma coisa inquieta,
e a pessoa está agitada, não para escutar o que Deus está dizendo. Agora também faz parte do culto cristão a pregação da palavra de Deus. Nós poderíamos pensar que, ao menos na pregação, a congregação deveria se portar de maneira passiva. Agora aqui eu estou para simplesmente receber. Mas não. A pregação é um elemento ativo na adoração congregacional. Mas como? Veja lá, versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem são oráculos? Oráculo é a palavra, o conteúdo da palavra de Deus. E Paulo falando a Pedro dizendo: se alguém fale de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Pedro está dizendo que quando alguém fala, Deus é glorificado. Isso faz parte do culto cristão. E toda a congregação está envolvida nisso. Quando ouvimos a pregação das Escrituras, a mensagem do Senhor, nós estamos nos envolvendo com a própria palavra de Deus, com o próprio Deus. No final das contas, a tarefa do pregador é facilitar, por meio da pregação, a comunhão entre a congregação e o Senhor. O que ele está fazendo é trazer a palavra de Deus para que facilite essa comunhão nossa. Porque quando nós somos cheios da palavra, nós somos cheios de Cristo, nós somos transbordados pela revelação do Evangelho. A pregação centrada em Jesus Cristo e na revelação do Evangelho, leva todos os que ouvem a comunhão com Deus Pai por meio do Espírito Santo. Sendo assim, os pregadores são apenas instrumentos por meio dos quais os cristãos contemplam a face de Deus, contemplam as suas obras. Observe como que as pessoas interagiam ativamente com o Senhor no contexto da exposição bíblica. Veja um texto do Salmo 119, versículo 30, que diz aí no Salmo 119, versículo 30. A revelação das tuas palavras esclarece. 119, versículo 130. Perdão, falei 30? 119, 130. Nem que eu percebi que vocês ficaram olhando assim. A Bíblia tem outra versão. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 106, 12. Salmo 106, 12. Então, creram em quê? Então é assim. É assim que a igreja é estimulada a cantar ao Senhor, porque creu na palavra de Deus. Creu na palavra de Deus. E a revelação da palavra traz luz e traz entendimento aos simples.
E aí os irmãos, lá em Atos, perseveravam na doutrina. Eles estavam sendo cheios da palavra de Deus. O foco não está no pregador, mas está em Deus. Como temos nos colocado quando ouvimos a palavra de Deus em nossos encontros? Como é que nós temos nos portado diante da palavra de Deus? É com reverência, com adoração? Quando nós estamos diante da exposição das Escrituras no culto público, nosso foco está no pregador ou na revelação da palavra de Deus? Nós precisamos avaliar isso, sabe por quê, amados? Porque nós temos afeições erradas. Nós temos afeições por pessoas, e até aí tudo bem, mas essas afeições não podem sobrepor a palavra de Deus. Então, senão nós estamos idolatrando. Nós precisamos de Cristo, é dele. Quando estamos diante da exposição das Escrituras no culto público, nosso foco não pode ser em conceitos humanos, mas precisa ser na voz de Deus, por meio daquele que está trazendo a palavra de Deus. Então, se o sermão for fiel às Escrituras, centrado em Deus e na sua revelação, na pessoa de Jesus Cristo, você e eu estaremos em comunhão com o nosso Deus naquele momento. Mas não termina por aí. Eu quero dizer para vocês que o batismo e a ceia do Senhor também são elementos de adoração do povo de Deus. O que é o batismo cristão? O que é o batismo? Quem já foi batizado aqui? Levanta a mão, por favor. Quem não foi agora? Quem não foi batizado ainda, meu filho? Né? Ah, fala assim, mas eu já fui, sim. Eu fui batizado em Cristo Jesus. Então tá bom. Se você já foi batizado em Cristo Jesus, o batismo nas águas é uma expressão, um testemunho público daquilo que aconteceu. Por isso que não dá, eu não vou poder admitir que o batismo seja por aspersão. É o batismo, é imersão. Nós somos imergidos em Cristo totalmente. Esses dias, gente, eu fui batizar uns irmãos lá na igreja, não sei se alguém viu aqui. A hora que eu, cara grandão, forte, né? A hora que eu desci nas águas, o pé dele subiu. Aí eu peguei, voltei com ele e falei, irmão, você ainda não foi batizado, porque o teu pé ficou fora d'água, deixa de novo. E eu avisei para ele antes, pode ficar nem uma partezinha fora d'água, senão essa parte vai ser salva, vai cair, viu? E aí eu batizei ele de novo. E aí sim, agora você foi totalmente batizado. O batismo é um testemunho público da nossa identificação com o Senhor Jesus em sua morte e ressurreição. Então, mas não é somente isso. Muito mais do que uma via de entrada para a filiação numa igreja local, o batismo cristão confessa tanto a nossa união com Cristo, quanto a nossa união com a igreja de Cristo. Que eu faço parte de um corpo. Eu não sou um indivíduo, uma pedra deslocada nessa construção. Eu faço parte do povo de Deus, da igreja de Cristo. Então, quando temos um batismo, é um tempo de muita celebração, de muita alegria. Não porque naquele momento alguém foi recebido no céu, mas porque ali está o testemunho claro de quem já foi recebido pelo Senhor. Né? E a ceia do Senhor, o que representa a ceia do Senhor? Lembra que quando Paulo vai falar à igreja de Corinto, ele fala assim, olha, vocês estão fazendo errado. Quando vocês chegam, quem chega primeiro já começa a comer, não espera os outros, porque a sociedade ali era de escravos também. Esses escravos ficavam trabalhando até mais tarde. E quando chegavam na reunião do povo de Deus, a comida já estava quase no final, estava tudo debulhado já. Aqueles irmãos estavam sendo menosprezados na ceia do Senhor. Então ele diz assim, não, irmãos, não seja assim entre vocês. Esperem uns pelos outros. Se você quer comer, come em casa. Quando você vier, já venha preparado para esperar os irmãos. Por isso nós, quando vamos cear juntos, nós falamos assim, então, tomemos do pão, bebamos do cálice, todo mundo junto, uma celebração ao Senhor. É um testemunho público, tanto o batismo quanto a ceia, da glória do Senhor, das boas-vindas ao novo cristão, família do Senhor. Deve ser uma ocasião de celebração, de alegria, da graça e da misericórdia do Senhor. Então, amados,
A ceia, como essa expressão, adora ao Senhor, manifesta a revelação do Senhor nessa refeição familiar, os laços da comunhão uns com os outros. Então nós temos o canto congregacional, nós temos as orações, nós temos a pregação da palavra do Senhor, nós temos o batismo e a ceia do Senhor, fazendo parte desse culto ao Senhor. Não é só o canto. Então agora nós podemos entender como tabernáculos do Deus vivo, como adoradores. Nosso conceito de adoração, de louvor ao Senhor foi um pouquinho mais ampliado. Além da nossa vida individual, é quando nós nos reunimos para a glória do Senhor. Eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas para vocês. Sabendo que a congregação tem um papel participativo em cada elemento das reuniões dominicais, considerem 3 aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, pense na adoração congregacional antes do começo da reunião. Venha de casa já preparado para esta reunião. O que eu vou fazer hoje? Vou me reunir com os irmãos. Prepare seu coração para o culto público. O prelúdio, aquele momento que eu tenho feito lá na igreja, vocês já viram que eu começo com a agenda, depois tem um prelúdio. Até um pouco aquietar o coração. Nós vamos começar aqui a reunião dos santos. Então aquieta seu coração, ore ao Senhor. Se você chegar cedo no culto, aproveite para considerar esses diferentes elementos do culto na sua igreja. Pensa, como é que eu vou participar dessa reunião, dessa manhã? Qual é o meu papel no momento das canções, das orações, da leitura, no momento do sermão? Segundo, considere as pessoas que estão à sua volta. Lembre que você não está sozinho no culto cristão, mas você tem outras pessoas juntas, outros irmãos que adorarão juntamente com você ao único Deus. Lembre-se que uma das maneiras de deixarmos a palavra de Cristo habitar ricamente em nós é encorajando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Isso significa que quando eu adoro a Deus com cânticos, eu não estou apenas me dirigindo a Deus, mas eu estou me lembrando dos meus irmãos, os santos que estão comigo, da bondade e da beleza de Deus para as nossas vidas. 3. Peça a bênção de Deus sobre a reunião do povo de Deus. Se você é membro dessa igreja local, a coisa mais importante da sua vida é o que acontece quando a sua igreja se reúne aos domingos. A coisa mais importante da igreja é quando essa igreja se reúne. Você faz parte da igreja quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, mas quando a igreja de Deus se reúne, é algo diferente, é algo tão precioso, deve ser tão ansiado por nós juntos com os irmãos adorarmos ao Senhor, lembrando de que nós estaremos eternamente juntos adorando ao Senhor. Faça da reunião da igreja a prioridade. Não deixe a reunião da igreja para jogar futebol. Não deixe a reunião da igreja no domingo para fazer outras coisas que você pode fazer durante a semana. Mas se reúna com o povo de Deus. Um dia eu cheguei com meu filho, ele estava no domingo e ele foi correr. Eu falei, filho, você pode correr todos os dias da semana. Nós não estamos aqui idolatrando o domingo. Mesmo porque meu dia de descanso não é domingo. Meu dia de descanso é segunda-feira. Mas nós temos um descanso no Senhor. E o dia que a igreja se reúne para a glória de Deus é esse domingo. Não é um peso de lei. Entenda que não é lei isso. Deve ser um motivo de muita alegria. É certo que alguns irmãos trabalham no domingo. Não podem participar de uma reunião ou outra. Mas saiba que talvez você precise até pedir ao Senhor que mude isso. O seu trabalho. Que seja uma coisa muito agradável, a reunião do povo de Deus. Que possa estar junto adorando ao Senhor. Então faça da reunião do povo de Deus uma prioridade. Busque o rico suprimento da graça de Deus na adoração particular, mas também na adoração congregacional. Nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos clamar ao Senhor pela igreja que se reúne aqui em Sobral.
Deus levantou cada um Glória a Deus. para ser sal e luz aqui sobre a terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus está levantando jovens Amém. Glória a a Deus. ser testemunhas de Cristo, Amém. Glória da obra da cruz. Você veja que privilégio o Senhor tem dado a nós. O Senhor tem dado um privilégio a cada um nessa geração ser um instrumento de Deus para salvação. Meu coração se pega, eu choro mais de tristeza, mas de alegria, porque Deus elegeu cada um aqui para o reino. Deus elegeu cada um aqui para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem os seus aqui em Sobral. Amém. O Senhor tem os seus eleitos aqui em Calcaia. Amém. Deus tem os seus eleitos aqui no Ceará. Amém. E não pense que você se reúne como igreja para só o seu deleite, mas é para que a sua vida seja edificada, para que no meio da semana você seja um testemunho vivo de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Se alguém aqui ainda não tem experiência dessa intimidade com o Senhor, você pode agora clamar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, me dá a ousadia a proclamar o teu evangelho para aqueles que estão à minha volta. Senhor, dá-me a tua palavra nos meus lábios, no meu coração, para que o teu evangelho que salvou a minha vida salve também a minha família, salve aqueles meus colegas, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão totalmente longe do Senhor. Senhor nosso Deus, faz prosperar essa comunidade, faz prosperar os irmãos de outras cidades que servem ao Senhor, para que a luz de Cristo brilhe no Ceará. Vai assim. Seu nome, Jesus. Louvado seja Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra que é viva e o Senhor. eficaz, Agradecemos. que penetra para a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos das nossas paixões. Salve-nos, Senhor, das nossas afeições erradas. E converte os nossos afetos a Cristo Jesus. Faz despojar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Converta, Pai, a nossa vida por inteiro a Ti, para que toda a nossa energia, toda a nossa vida seja dedicada ao Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos totalmente incompetentes para isso, Senhor. Nós somos incapazes para isso. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro, para que o Senhor nos quebrante, para que o Senhor nos moa de tal maneira que não sobre nada de nós, mas para a Tua glória, Senhor, sejamos usados, que tenhamos o prazer de Te servir, a alegria de sermos de Cristo Jesus e proclamarmos esse reino que há de vir, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E até lá, Senhor, não permita que nós nos envolvamos com este mundo, porque de fato nós não prestamos mais para Ele, para que Ele nos nutra, para que Ele nos alimente, mas que nós sejamos uma bênção no meio deste mundo, que nós prestemos sim para esse mundo, para a salvação, e nada dele preste para nós mais. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Clamamos pela unção do Teu Santo Espírito. Que a cada dia nós sejamos cheios, e cheios, e cheios do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor.